Olá, tudo bem? 818283. Essa semana é uma semana curta. Vamos ter só uma aula essa semana de geografia. E nessa aula vamos estudar com vocês sobre colonização do continente africano, da página 73 a 79. Nas aulas anteriores, nós estudamos com vocês sobre os aspectos naturais do continente africano. Falamos sobre localização, sobre relevo, sobre hidrografia, sobre clima e vegetação. Esses pontos citados são pontos dos aspectos físicos ou naturais do continente africano. E na aula de hoje, nós vamos ver com vocês sobre alguns aspectos humanos e o contexto histórico e político que ocorreu no continente africano. Eu queria saber como é que você está. Estamos passando e essa semana logo vamos acabar com o mês de abril e vamos adentrar no mês de maio. Espero que você esteja se cuidando na sua casa. Como é que foi o feriado? Deu para descansar, relaxar um pouco, para a gente começar outra vez essas atividades. Que Deus possa abençoar você nessa aula de hoje. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Esteja com cada aluno da 81, 82 e 83 nas atividades que teremos nessa manhã. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós, na página 73 e 74, nós vamos ver sobre a ocupação da África com o passar do período. E eu coloquei para você o seguinte: ao mesmo tempo que se desenvolvia a ocupação da região ao longo das margens do mar Mediterrâneo, porque no mar Mediterrâneo, como nós sabemos, ele vai separar, um lado vai estar o continente europeu, outro lado o continente asiático e outro lado o continente africano. E o mar Mediterrâneo fez então essa separação entre esses continentes, e nas margens do mar Mediterrâneo nós tivemos uma grande concentração de pessoas originadas nessa região. E aí o que aconteceu? Surgiram diversos reinos, alguns guerreiros, e alguns começaram a superar e conquistar algumas regiões que estavam ao sul do deserto Saara, chamado África Subsaariana, formando os impérios. E, conforme o contexto nos fala, que o modelo tribal é que teve a formação das pessoas que nós temos hoje, que são chamados de berberes, que são situados no continente africano, na parte norte. Graças ao rio Nilo, surge a civilização egípcia. E a civilização egípcia, ela se destaca muito porque nas margens do rio Nilo, e o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, ao longo dessa região formamos o que nós conhecemos a civilização egípcia. E foi um grande ponto nessa localidade em que eles conquistaram as águas do mar, do rio Nilo, e juntamente com o mar Mediterrâneo. Sua economia, agricultura, pecuária destacou-se pela concentração do rio Nilo. Os fenícios também vieram a essa localidade à procura do que? De matéria-prima, no caso, atividade comercial. Os gregos romanos deixaram para nós, e principalmente para o continente africano, a cultura deles, a escultura, o tipo de trabalho, toda a filosofia que os gregos e os romanos cultivavam nesse período. E os árabes, eles ocuparam uma grande parte da África do Norte, que hoje nós chamamos África do Norte ou África Branca. E esse povo mediterrâneo, como portugueses, espanhóis, italianos e franceses, eles influenciaram muito essa região norte da Europa. Na página 74, vamos falar sobre dominação europeia. Grandes navegações surgiram nesse período, do século XV ao século XVII. E nesse período
esses 2 séculos que nós podemos observar, do 15, 16, 17, praticamente vai formar nessa linha de pensamento, nós tivemos os europeus começaram a conquistar o mundo. E uma dessas regiões foi conquistar o continente africano à procura de matérias-primas. Os turcos, observando essa conquista dos europeus através das navegações à procura de novas áreas de matéria-prima, eles bloquearam o mar Mediterrâneo na parte oriental. Então, na parte oriental não se tinha mais o convívio do mundo europeu, e sim o convívio, por exemplo, dos turcos. E os europeus, agora, já que não tinha muito acesso nessa região do mar Mediterrâneo para o continente africano, eles foram o quê? Eles foram explorar o continente africano na parte sul. E na parte sul eles fizeram o quê? Primeiramente, tráfico de escravos e também matérias-primas. As áreas florestais, né, regiões de mineração, eles iam a essa procura. E com isso, eles começaram a conquistar várias regiões ao sul do deserto do Saara. E aí você pode observar nesse mapa aqui, olha só, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e os outros países do continente europeu foram conquistando cada vez mais a região do continente africano. Você pode observar o azul aqui, uma grande predominância formado pelos franceses. Depois nós temos a formação dos ingleses. Olha como temos grandes proporção de ingleses nessa região. Em algumas áreas nós temos a presença de portugueses e Bélgica. E esse espaço todo que nós podemos, que eu mostrei para vocês da divisão africana, foram regiões conquistadas pelos europeus. A partir da África, na páginas 75 e 76, nos diz o seguinte: os europeus começaram a dominar grandes partes do continente africano sem respeitar, por exemplo, a cultura e a economia, a cultura religiosa, qual era o procedimento deles, da ética, como é que era a sua economia. Os europeus não estavam preocupados com isso. Eles queriam ter o quê? O seu domínio de espaço conquistado pelos europeus. E como consequência disso, eles desprezam todo tipo de cultura e economia que os africanos tinham antes de chegar os europeus. A partir da África, nos moldes da colonização europeia, acarretou problemas geopolíticos. O que seriam problemas geopolíticos? Grupos de tribos separaram-se para cada canto do mundo africano, países foram se desmembrando, formando outros países, e teve o que? A formação de outras culturas, outras línguas, outras etnias. Isso forma um processo chamado geopolítico, que se agravaram ao longo do processo da descolonização. E até hoje ainda tem fruto dessa partilha da África, ocasionado pelos europeus na conquista de espaço territorial no continente africano. Muitos países africanos ainda enfrentam conflitos até o presente momento, porque eles ainda querem o seu território original. Esse território original que foi desmembrado com a entrada do mundo europeu no continente africano. O difícil processo de descolonização da África, na página 76 e 78. Hoje eu falei para vocês que é bem histórico a nossa aula de geografia. É uma síntese, no geral, porque isso você vai estudar em contexto histórico. Até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, a África foi dominada pelos europeus. Essa dominação foi dominação tanto na parte econômica, como na parte cultural, como na parte dos aspectos humanos. Enfim, em tudo eles queriam explorar, e deixando cada vez nulo a presença dos africanos. Norte da África, né, foi influenciada, até nós podemos observar hoje, pelos povos europeus, conforme nós vimos ali no mapa anterior, a predominância dos franceses nessa localidade. O Canal de Suez foi um canal construído, né, unindo então o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, eles não se juntam, mas tem um espaço de terra. E esse espaço de terra foi o local onde eles construíram o Canal de Suez, unindo, por exemplo, o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, e ali
o povo que vem da região da Península Arábica traz petróleo para o continente europeu, passando pelo canal de Suez. E os conflitos entre os países africanos com os países europeus foram constantes, e ainda são constantes porque tem muitos países africanos que querem a sua parte original como era antes. Na página 79 do seu livro, você vai ler na sua casa, né, esse pedacinho aqui, ó, que vem falando sobre a ocupação dos continentes a partir da África, descolonização. Ou seja, a síntese da aula de hoje está na página 79, aqui onde temos esse subtítulo chamado Ocupação dos Continentes a partir da África e a descolonização. Leia isso para você entender melhor sobre a síntese do continente africano, ok? Você, da página 78 a 79, tem algumas atividades para você realizar. E essas atividades você vai, como sempre está fazendo, tire foto, né, mande por um determinado arquivo, e esse arquivo vai para a plataforma do eClass, e ao olhar essas atividades eu vou vistar. E quero parabenizar a 81, 82, 83, porque tem muitos alunos realizando as suas atividades, e isso vale nota. Agora, alguns ainda não fizeram nada, então por favor procurem informações, orientações para deixar todas as atividades do continente africano. Muito obrigado pela sua atenção e se cuide. Oremos. Obrigado a Deus por mais essa aula, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, concedendo um dia muito feliz ao seu lado. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos pais, é em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente, e eu aguardo vocês lá na plataforma do eClass, vistando as suas atividades. Que Deus possa abençoar ricamente